Hey, olá, tudo bem com você? Aqui é o KML e agora a gente vai falar sobre copywriting, né? É uma das aulas que para mim é uma das mais esperadas porque eu sou copywriter de formação e se você tem interesse nisso, eu acho que esse conteúdo aqui vai ser bem relevante para você porque eu quero te dar uma visão geral do que é isso, como é que funciona, o que é esse mundo, será que é para você mesmo? Será que qualquer pessoa pode? Será que tem barreira de entrada? Será que tem limite de ganhos? Enfim, aqui eu vou tentar dar uma visão geral mesmo sobre o que é ser um copywriter e as possibilidades disso aí. Bom, o primeiro o que é um copywriter? O copywriter, no fim das contas, ele é um redator publicitário. Tanto é que lá nos Estados Unidos não tem diferenciação. O redator publicitário ele é chamado de copywriter. Aqui no Brasil teve um pouco de diferença porque geralmente o redator publicitário está mais em agências de publicidade. E lá eles trabalham mais com campanhas de brand, de marca. E o copywriter está muito ligado ao marketing de performance. O que isso significa? Performance é tudo aquilo que... O marketing de performance é aquilo que você consegue mensurar o resultado. Entendeu? Então, exemplo, se eu faço um anúncio, eu consigo saber quantos cliques tiveram, qual foi o alcance, enfim, dá para saber meio que tudo. E é por isso que a gente chama de performance, porque o seu resultado ele é baseado desculpa, o seu sucesso é baseado no seu resultado, entendeu? Então, isso é muito interessante. O redator publicitário, o copywriter, ele é uma pessoa especializada em escrever páginas de vendas, funis, lançamentos, enfim, campanhas de vendas que geram, de certa forma, picos de vendas. Mas por que não pode ser uma pessoa normal que vai escrever? Porque o copywriter ele tem todo um estudo, todo um treino, toda uma dedicação para fazer textos que vendem muito mais. É uma pessoa especializada que estuda isso, entendeu? É o ofício dela, entendeu? Da mesma forma que o médico ele vai operar uma pessoa muito melhor do que alguém que não é médico, o copywriter ele é uma pessoa que vai se comunicar, se expressar e passar realmente a ideia dele de forma muito melhor. E o copywriter ele é uma pessoa que tem que aparecer na frente das câmeras? Não tem que aparecer. Ele é o redator por trás, ele é o ghostwriter, né? Ele escreve os textos que as pessoas falam. Então eu trabalho em muitas campanhas e para muitos experts, onde eu escrevo e o expert vai lá ler o meu texto. Então, eu vou te falar aqui algumas complexidades, alguns detalhes, algumas características desse mercado para você também se preparar. Porque, assim, é um mercado muito lucrativo, já vou te adiantar essa informação. E é interessante você começar no sentido de, poxa, esse é um caminho legal para eu entrar no mercado digital. Por quê? O copywriter, ele, na minha visão, é a área mais acessível que existe. Você só precisa de um computador, ou então um papel e caneta e escrever. Não tem que ter investimentos em tráfego, não tem que ter estrutura, não tem que alugar prédio comercial, não tem que fazer nada disso. E o que é o copywriter? Agora sendo mais objetivo. O copywriter, ele é uma pessoa que domina a escrita persuasiva e emocional para fazer o ouvinte, o leitor, gerar uma ação. Então a ação geralmente vai ser comprar, vai ser curtir tal coisa, vai ser compartilhar, enfim, vai ser tomar alguma ação desejada. E o copywriter ele usa de ferramentas, de artifícios de persuasão e de comunicação para fazer com que a pessoa ela se motive a fazer o que ele quer. Assim, aqui já é legal também fazer um paralelo entre persuasão e manipulação. A persuasão está ligada em você identificar o que a pessoa deseja e mostrar que o que você tem a oferecer entrega o que ela deseja, entendeu? Isso é uma persuasão. Agora, manipulação não é você mentir, você falar que tem, mas na verdade não ter, você fazer a pessoa acreditar que tem algo que na verdade não é aquilo direito, entendeu? Então isso é manipulação. Então já é legal você entender isso. Copyright não é manipulação. Você vai estar sempre trabalhando com a verdade, porém você vai estar tendo um estudo muito profundo. Você vai estudar o seu público-alvo. Você vai prometer algo, você vai falar coisas que ele realmente tem interesse. E o mais interessante é o seguinte, uma mãe quando vai dar remédio para o filho, ela usa copywriting. Ou seja, quando o filho está doente, ela fala assim, filho, toma esse remédio aqui para você ficar forte logo e voltar a brincar. Isso é uma promessa, entendeu? Tá falando benefício. O benefício de tomar um remédio é que você vai ficar forte e vai poder brincar, entendeu? Então isso é copywriting. Então é interessante você desmistificar se você tiver alguma barreira quanto a vender, quanto a escrever persuasivamente e tudo mais. É legal você tirar essa barreira porque é muito mais simples do que parece, sabe? A gente tende a complexar a coisa, mas não, é bem simples mesmo. Se trata de você usar a linguagem emocional e persuasiva para fazer a pessoa fazer o que você quer. E aqui vem o próximo passo, que é como funciona. Bom, o copywriter ele trabalha especificamente, ou então inicialmente, com texto. Ele escreve os textos de campanhas, de páginas de vendas, de vídeos de vendas, de anúncios de vendas. Esses anúncios que vocês veem patrocinados, bem provável que foi
um copywriter que escreveu, entendeu? Esse anúncio de lojas grandes e de, sei lá, de anúncios coloridos, chamativos, com textos legais, criativos. É um copywriter. Claro que às vezes também tem textos que não são tão legais assim, mas o interessante de você entender aqui é que o copywriter ele é responsável por escrever os textos. E ele faz também um pouco da direção, porque os copywriters mais avançados, eles acabam interferindo em outras áreas, porque copywriting está em tudo. Tudo que envolve você fazer com que a pessoa tome uma ação envolve copywriting. E tem uma máxima, uma lei aqui, uma lei enfim, uma lei de vida que eu aprendi que é muito legal, que é o seguinte: tudo que você quer está na mão das outras pessoas. Então, se você domina copyright, você consegue o que você quer. E o que você quer pode ser uma promoção, pode ser um reconhecimento, pode ser carinho, pode ser um abraço. Então, tudo que você quer está na mão de outra pessoa. E o copywriter, ele acaba tendo essa habilidade de persuasão e de envolvimento, sabe? Mas, obviamente, aqui eu já volto a relembrar do paralelo que eu fiz de manipulação e persuasão. São coisas completamente diferentes. E um é errado, muito errado, e o outro, ele depende muito de quem está usando, entendeu? Então, se torna uma coisa mais neutra. E assim, como funciona? Ele faz páginas de vendas, vídeos de vendas e anúncios. E no próximo, o que é preciso para ser copywriter? Bom, primeiro, você precisa estar disposto a estudar muitos materiais, porque o copywriting ele não é uma arte 100% técnica, ele é uma mistura de técnica e ciência. Você vai perceber conforme o tempo passando que muitas técnicas são muito assim, engessadas, são muito realmente certinhas, matemáticas, e um mais um é dois. No marketing digital tem muito de número, né? Mas existe uma grande porcentagem ali que é cultural, é artístico, é você lidar com pessoas. Então, assim, eu tô te falando isso para, se você tem esse perfil artístico, você pode sim se desenvolver e ser um ótimo copywriter. Porque copywriting, eu gosto de dizer que é metade lógica e metade emocional, metade relacionamento. Mas também, se você é uma pessoa muito lógica, mais metódica, mais de matemáticas, né, mais de exatas, você também pode ser copywriter. Eu já tive pessoas na minha equipe que eram engenheiras, que eram advogados, ou seja, pessoas super lógicas, pessoas que eram muito mecânicas em algumas coisas, e elas se deram super bem. Por que isso deu? Por que dá certo? E copyright é o que eu falei, é uma mistura de ciência e técnica, ou ciência e arte. Então muitas pessoas vão ir mais pelo lado da arte, elas vão mais sentir o texto, elas vão ler aquela questão, poxa, eu acho que isso aqui vai impactar de fato aquelas pessoas, eu vou postar. O outro vai pro lado da técnica, então ele vai estudar métodos, estruturas, e aqui já vem um ponto que eu acho legal deixar claro. Para quem que é o copywriting? Quem pode se tornar copywriter? Assim, sendo bem franco, é todo mundo. Porque todo mundo se comunica, todo mundo está constantemente fazendo ofertas, fazendo pedidos, pedindo ajuda. Ou seja, você está fazendo ofertas o tempo todo. A diferença é que você faz de uma forma inconsciente. Agora, quando você domina a persuasão, você faz de forma consciente, o resultado ele é muito maior, porque você está sendo intencional, tem claro o que você quer atingir ali. Agora, quando você não tem, você não sabe, enfim, fica meio perdido. E o mais interessante de copywriting é que muitas das pessoas que hoje sequer sabem que copywriting existe, são impactadas diariamente por isso. Porque o copywriting, como eu disse, está em tudo. Então, tá na televisão, tá no rádio, tá na série. E eu acho que a tendência é cada vez mais as pessoas se individualizarem, quererem textos e imagens e propostas cada vez mais personalizadas para elas, entendeu? Então, não é um futuro muito doido não de se imaginar. Como eu surgi, né, no copywriting? Basicamente, resumindo a história, encurtando para você, enfim, se for o seu caso de se identificar, é bom usar isso como referência. Assim, eu vim de uma família muito humilde, muito realmente desestruturada financeiramente falando, e eu sempre fui uma pessoa comunicativa. Eu nunca fui um cara de estudioso, mas eu sempre fui comunicativo. E aqui eu volto a bater naquela tecla que eu falei, não existe perfil. Então tem pessoas que são copywriters que são super recatados, tímidos, outros que são super descolados, outros que não são nenhum nem outro, é o meio termo. Então eu acabei caindo no copyright como uma solução que eu encontrei para vender meu produto. E aqui já vem mais uma lição para você. O copywriter ele precisa vender. E ainda sobre como eu comecei, é interessante você ter atento ao negócio. Como eu disse no começo, copywriting é uma arte e uma ciência que não discrimina. Então não importa se você é branco, preto, alto, baixo, se você é feliz ou não, se você é homem, mulher. O interessante é você estar disposto a gerar resultado, tá bom? Ah, mas como é que eu faço isso com a ML? Eu não sei muito bem de copy, de textos, eu tenho insegurança, tenho medo. Olha só, você já tem tudo que você precisa para começar. Eu não estou falando que você vai já sair voando e fazendo múltiplos lançamentos de milhões. Eu estou falando o seguinte, você já tem o que é necessário.
O treinamento que você tem acesso já é um treinamento que tem muita coisa de copywriting. E o que eu aconselho você a fazer no começo é você fazer que nem eu recomendo lá na aula de consultoria. Venda uma consultoria, então solucione um problema pontual. Não tenta pegar um problema gigante, não, porque isso só vai te afundar, entendeu? Agora, se você tem um problema pontual, você pode dar soluções mais simples para aquele problema. Ou seja, o que é um problema pontual? Talvez a pessoa quer fazer um pacote de anúncios, ela quer fazer uma página de captura, ela quer fazer uma sequência de 3 e-mails, por exemplo. Então assim, começa estudando copywriting, claro, vendo os cursos aqui, vendo coisas fora também no YouTube, e vê o modelo de copy que você gosta e que você gostaria de começar. Se é pelo computador, se é pelo iPad, se é pelo iPhone, porque a palavra-chave aqui é começar, tá bom? Eu acho que a gente está muito acostumado a ficar simplesmente no modo automático. Então, se você deseja de fato viver de copywriting, não é uma profissão fácil, porém é uma profissão que dá muito retorno, tá bom? Então, o interessante de você entender através dessa ótica é que você pode sim buscar ganhos financeiros e pessoais para você e para sua família, entendeu? Não tem nenhum problema, desde que você busque um modelo que te permita fazer isso. E o modelo de copywriting te permite fazer isso. E aqui vem a resposta que eu acho que é muito importante, que é como se diferenciar. Eu acho assim, você tem que se preocupar em trabalhar as suas fraquezas, no sentido de, poxa, como que eu faço para ter mais pessoas me seguindo? Como que eu faço para falar com mais gente? Então, você fazer as perguntas certas para você mesmo e para pessoas que entendem daquele universo. Para quê? Para você saber como se diferenciar. Ou seja, você vai pesquisar, vai refletir, vai pesquisar no que estão fazendo, vai olhar sites, vai olhar páginas e você vai ver tudo do que não fazer. Ou então o que fazer, claro, talvez tenha boas inspirações. E como se ganha dinheiro nesse mercado? Tem muitas formas, só que assim, as mais comuns são duas, que é através do salário fixo e do salário variável. O que é o salário variável? Eu vou falar do fixo, mas você já deve saber, mas o fixo, mas o variável, é um tipo de trabalho que você não ganha salário fixo. O variável você ganha uma porcentagem, uma comissão sobre as vendas que foram feitas. E é aqui que está o grande teto, digamos, o local sem grande teto, né? Que é o copywriter, ele pode se tornar sócio de uma empresa, ou então coprodutor. O sócio coprodutor não é dono da empresa, tá? Ele só é uma pessoa que ganha uma porcentagem do resultado para estar lá ajudando, para operando e tudo mais. E o que eu acho interessante você se atentar no começo. Você não vai começar ganhando variável, ganhando salário, porcentagem de ganhos. Você vai começar fazendo um fixo. E aqui eu volto lá na aula do advogado. Muito simples, você precisa começar de baixo. Então, talvez o meu trabalho que você vai procurar vai ser realmente fazer um pacote de anúncio, vai ser fazer uma página de venda só, ou então vai ser fazer uma sequência rápida de e-mails. É assim que você começa, entendeu? Eu acho que muito do que a gente acredita e fala sobre trabalho duro e dedicação está muito ligado à questão, mas é anos e anos e anos. Eu te garanto uma coisa, copyright é uma arte exponencial. Então não precisa de anos, não. Se você se dedicar de fato e tiver um ritmo de estudos, você vai sim conseguir estudar e equilibrar e se aprofundar, e também, o mais importante, você vai reter aquela informação. E eu quero passar para você também o seguinte, como fazer os 3Ks, né? O que eu faria hoje se eu quisesse fazer 3K? Hoje, o meu maior produto, e o seu maior produto atualmente também, é a venda da hora. Eu não sei se você tem algum outro tipo de venda, mas quando você vende sua hora, você está gerando lucro para outras pessoas. Você está fazendo com que outras pessoas ganhem. Agora, quando você começa a solucionar um problema, você trabalha com o seu horário, com o seu formato, você está tendo um cliente, entendeu? Então, assim, o que eu faria? Para começar, eu iria buscar trabalhar para outras pessoas. Por quê? Porque quando você trabalha em uma empresa de marketing digital, de algum player do mercado, alguma pessoa que já tem nome, já tem renome, você consegue ter a incrível experiência de aprender enquanto você ganha dinheiro, entendeu? Você está aprendendo dentro de uma engrenagem, dentro de uma estrutura. E o melhor lugar para começar é através do Hotmart. Uma coisa que eu gosto de fazer é o seguinte, eu sempre gosto de ir lá no Hotmart e ver os produtos que estão mais vendendo, ver os temas, os nichos. E assim, você pode buscar clientes de várias formas, e todas as formas que eu falei anteriormente, de você ir em comunidade e tudo mais, vale a pena aqui também, tá? Aqui funciona também. Então assista essas aulas também e vai anotando, porque serve para todo mundo. E um ponto interessante, assim, para fechar, é você entender que
a amostra grátis é muito poderosa, entendeu? Então você pode sim pegar lá no Hotmart, tá no Hotmart, ver os produtos que mais estão vendendo. Claro, eu já consigo pegar produtos um pouco mais baixos, né? Não os de 150, mas sim os de 60, 40, 30. Sim, produtos que já vendem legal, mas não estão muito acelerados. Para quê? Para você criar uma amostra grátis. Então o que eu faria nesse caso? Eu iria realmente estudar a concorrência, estudar a concorrência, entender os clientes, frequentar o local para coletar dados e aí sim eu escrever uma campanha. E essa campanha, o que seria? Seria algo já gigantesco com muito investimento? Não. Eu ia fazer simplesmente um vídeo e uma página de vendas. Aí com o tempo eu faria alguma estratégia para eu conseguir maximizar ainda mais os meus lucros, sabe? Mas de início, eu acho até importante você pensar de forma bem simples, porque o copyright, no fundo, ele é simples. Isso trata de comunicação, de falar com gente. Ponto. E aí você vai motivar as pessoas, ou então você vai persuadir as pessoas para que elas tomem uma ação. Bom, espero te motivar a conhecer esse universo, porque vale muito a pena. Você pode ganhar assim 3, 5, 10, 15, 20 mil. É uma área que não tem teto, porque como você gera resultado financeiro, você acaba tendo mais bonificações, né? E assim, eu não quis muito mostrar técnica nem nada, porque eu não quero que você fique preso à técnica, tá? É muito mais importante você ter a disposição de estudar bastante, de pesquisar bastante, de entender aquele público-alvo, do que você ficar muito preso em técnica. Então, ó, o segredo, se eu fosse te passar, seria estar muito dedicado à pesquisa, a entender de fato aquela audiência, aquele público, e estar disposto também a pegar referências, a estudar bastante a concorrência, o mercado, tudo que envolve produção de conteúdo, enfim, produção para comunicação com pessoas, tá ligado a você a entender pessoas e pesquisar, ouvir as pessoas, entendeu? Então eu sei que pode ser que no começo você fique afobado, já queira pegar a estrutura, já queira sair escrevendo já, mas não é isso que acontece. As pessoas que realmente já estão num nível avançado, elas são muito boas de pesquisa, entendeu? Então, ó, é isso. Assista os módulos e as aulas que você já tem acesso de copywriting. E eu te aconselho a começar produzindo ou anúncios ou então páginas de vendas. E como você vai fazer isso? Pegando referência. Também aqui na aula eu falo sobre isso, né? Sobre páginas de vendas e tudo mais. É um modelo também que você pode usar, porém, pega referência. Estuda o mercado, estuda bastante. Assim, tira algumas horinhas ou então até um dia inteiro para você estudar de fato aquele mercado, aquele expert ou então aquele produto, aquela loja. E aí sim você vai sugerir. E também uma dica que eu te dou, meio que uma gestão de carreira, dica de carreira. No começo, é legal você vender para quem já entende o que é copywriting, e não vender para todo mundo na rua, enfim, em lojas locais e tudo mais. Eu te aconselho a vender para quem entende. Então, quem é que entende? Pessoas que vendem produtos digitais. Então, você pode começar com pessoas de produtos digitais. Você pode fazer aquela dica lá que eu te falei, de entrar no Hotmart e ver a página das pessoas e fazer versões novas de páginas, fazer anúncios, fazer amostras grátis e se oferecer para trabalhar lá. E também tem muitos processos seletivos, porque copywriter é uma coisa que as pessoas precisam bastante. Porque não tem, é bem escasso, é uma profissão muito nova aqui no Brasil, sabe? Bom, muito obrigado por acompanhar, eu espero ter elucidado para você. Vai lá estudar nos módulos que eu liberei para você lá de copywriting e pode ter certeza que eu vou trazer mais coisas nessa área também, beleza? Muito obrigado e até a próxima!